Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos que estão vendo esse vídeo. Sou Matheus Henrique Vidotto. E ultimamente eu estava me perguntando, existem várias pessoas que eu conheço que são cristãs, mas não vão para a igreja. E isso me deixou em dúvida. O que um cristão deve fazer perante isso? Um amigo que não vai para a igreja, ou até mesmo um cristão que sabe da palavra de Deus, mas não vai para a igreja. E eu gostaria de explicar aqui hoje por que devemos ir à igreja. Primeiro ponto, eu vou pregar uns 5 pontos, mas o primeiro ponto que eu gostaria de pregar é o crescimento espiritual. Em Mateus capítulo 18, versículo 20, onde 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei presentes. Me perdoem pela trava, eu acabei não conseguindo entender muito bem minha letra. Mas isso é verdade. Quando Deus vê que estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas ali em nome dele, louvando, agradecendo e adorando o nome dele, Deus irá perceber que as pessoas verdadeiramente estão louvando ao mesmo e irá presenciar-se nesse lugar. Sim, Deus se manifesta também quando estamos sozinhos, mas quando houver 2 ou 3 verdadeiramente reunidos no nome do Senhor, ali teremos certeza que o Senhor está. Não importa se estejam 2.000, 3.000 pessoas, um evento enorme. Se estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Deus fará presente. E isso acontece em muitas igrejas. Lá é um dos melhores lugares para isso. Também, saúde, Jack. Também, a comunhão e a unidade. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, está descrito: não deixei-vos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas entreguemo-nos uns aos outros, ainda quando vocês veem que se aproximam de Deus. Isso demonstra, galera, que a gente não deve deixar esses eventos de reunirmos na igreja, tanto para adorar a Deus ou em comunhão com os próprios irmãos. A gente não deve deixar de fazer isso, segundo o costume de alguns, mas a gente deve enxergar e nos entregar uns aos outros. Como se entregar, Mateus? A gente vai ter que... Não entendi, Mateus. O que você tem que fazer? Você tem que chegar numa pessoa e falar para ela que você tá lá para ajudar. Você se entregar na Bíblia significa ajudar ou se... Como posso dizer? A palavra, eu não sei a palavra exata, mas seria ajudar a pessoa, tanto em dificuldades carnais, espirituais, ou até mesmo na própria família. Isso é se entregar à pessoa, ajudá-la, assim como Jesus fez o lava-pés. Lava-pés, eu lembro que foi os 12 discípulos, pelo que eu me lembro, se reuniram e falaram: o menor de nós terá que lavar o pé de todos. Jesus veio, se curvou e lavou o pé de todos, demonstrando que devemos servir uns aos outros, ajudar uns aos outros nas dificuldades, e quando um necessitar, devemos ajudá-lo. Edificação mútua, já é o terceiro ponto. Portanto, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Portanto, encorajam-se uns aos outros e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. E isso é bom, estar na igreja. Você vai ter irmãos, irmãs, amigos ou amigas que irão te ajudar. Como também está escrito: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vos farei presente. E isso é muito bom, porque muitas pessoas às vezes não entendem o que Deus quer dizer para a vida delas. E então, ter uma pessoa ali fisicamente é uma das melhores maneiras de Deus se manifestar, através daquela pessoa. Porque muitas vezes ele tenta falar fisicamente ou espiritualmente e as pessoas não escutam. E é isso, galera. Até o terceiro ponto. Agora tem mais coisas para explicar. Ensinando a doutrina. Atos capítulo 2, versículo 42. Eis que dedicam-vos uns aos outros dos apóstolos e a comunhão ao partir do pão e as orações. Temos que estar em constante comunhão com nossos irmãos, tanto no partir do pão, na ceia, ou até mesmo nas orações. Sim, devemos orar juntos, irmãos e irmãs,
família, amigos, devemos orar junto. Devemos orar juntos. Devemos conversar com Deus junto, apresentar nossos presentes que temos, talentos que geramos através do que Deus nos entregou. Devemos apresentar tudo perante Deus, nossas dúvidas, nossas dívidas, nossos pecados principalmente, porque Deus fala, mesmo que Ele saiba dos nossos pecados, a gente tem que confessar o mesmo para Ele e se arrepender. Tudo devemos fazer juntos, em comunhão com nossos irmãos na igreja. Adoração e louvor a Deus. Salmos 122, versículo 1. Alegre-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu não lembro se foi Davi que escreveu esse salmo, acho que foi uns 50, 70 salmos que Davi escreveu. Que ele fala, muitas vezes, ele se alegrou. Chamaram ele, irmão, vamos adorar a Deus, vamos para a igreja. Ele se alegrou, porque ele se sentiu feliz por estar sendo chamado para louvar a Deus junto. Cara, alguém tá te chamando para a igreja é algo tão maravilhoso. Adorar ao único Deus verdadeiro. Eu já vou fazer um vídeo explicando, porque eu sei que tem gente que me assiste que não acredita em Deus, que é ateu, e eu vou fazer um vídeo explicando e provando a existência de Deus. E a gente deve louvar esse Deus juntos. E você tá chamando um amigo para louvar esse Deus junto com você, é uma coisa linda. Se você ser esse amigo que está sendo chamado, cara, fica feliz, aceita. É um convite maravilhoso que Deus está fazendo para você. Às vezes não é nem a pessoa que está te chamando, é Deus te chamando através dessa pessoa. Você tem que entender isso. Fortalecimento na fé. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria. E cantem salmos e louvem cânticos com gratidão a Deus em seus corações. Devemos louvar e agradecer o nome do Senhor. Resumidamente, como eu falei até aqui, em comunhão, devemos fazer tudo isso juntos. Você não tem que louvar sozinho. Cara, Deus se alegra sim por você estar adorando a Ele. Mas, irmão, estar em comunhão com irmãos ou irmãs, agradecendo o nome do mesmo, é algo muito melhor. Que, às vezes, algumas pessoas que estão com você chamou elas para a igreja, elas acabaram se convertendo. Através desse pedido que você fez, para elas virem para a igreja. E isso deixa Deus muito feliz, cara. Toda vez que você chama uma pessoa, Deus está anotando lá no céu. É uma coisa muito legal, muito feliz, que todos devemos levar a sério. Mas muitas pessoas não levam. E agora, eu vou pro último ponto dessa mensagem. O vídeo está um pouco longo, mas eu vou chegar pro último ponto, que é o uso de dons espirituais. Mas, Mateus, o que são os dons espirituais? Os dons espirituais são os dons gerados através do Espírito Santo, como eu disse, talentos, que ele entrega para teus servos verdadeiramente fiéis, para não só pregarem o evangelho, falar em línguas estranhas. Existem vários dons espirituais. O dom da palavra, o dom da sabedoria, o dom da oração e vários do linguajar, línguas estranhas. Existem vários dons espirituais. É impossível saber todos. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em múltiplas situações, em múltiplas formas. Cara, isso é maravilhoso. Todo mundo tem um dom espiritual. Todo mundo. Se você verdadeiramente adora a Deus, se você é batizado, você tem um dom espiritual. O Espírito Santo está com você. Você tem um dom espiritual. Você só tem que ativar ele. Como assim ativar, Mateus? Cara, entra para os caminhos do Senhor. E alguns vídeos, eu expliquei nos vídeos passados, que muitas coisas podem estar nos afastando de Deus. O Espírito Santo pode estar se calando. Mas o Espírito Santo não sai da pessoa. O Espírito Santo continua na mesma, mas ele se cala pela pessoa estar pecando. E é Ele quem gera arrependimento. É Ele quem nos dá a oportunidade de nos arrepender. E devemos aceitá-la.
é importante frequentarmos uma igreja, pois Cristo deseja que estejamos em comunhão uns com os outros, irmãos em fé. A Bíblia destaca a importância da igreja em várias passagens, como as 7 igrejas do Apocalipse e as cartas de Paulo. Se você não encontrou uma igreja ainda, peça discernimento para Deus. Peça sabedoria. Deus, eu não sei que igreja frequentar, eu não sei que igreja escolher, eu estou em dúvida. Peça para Deus, Ele vai te responder. Mesmo que não seja através de um amigo, mesmo que não seja através da criação do mesmo, Deus vai falar com você. Às vezes a gente não percebe, mas Deus, Ele não para de falar. Deus, Ele não para de falar, Ele não para de avisar. Busque uma comunidade o mais rápido possível. Convido você a visitar uma igreja que seja bíblica, que reflete o uso da palavra do Senhor como base. Que Deus os guie. Que Deus os guie. Mas, Mateus, por que você fala uma igreja que seja formada na palavra de Deus? Existem igrejas que não são? Sim, existem igrejas que não são. Eu não vou citar nomes, mas eu já conheço uma pessoa que falou: cara, eu fui numa igreja e lá o pastor falava que não podia estudar a Bíblia, não podia ler a Bíblia, que a gente só podia ouvir o que ele estava falando e mais nada. Cara, que evangelho é esse que eles estão pregando? Eles querem apresentar um evangelho distorcido, além da razão bíblica. Não! Cristo não queria isso, Cristo não quer isso. O que a gente deve fazer? Buscar uma igreja que seja bíblica, que seja formada nos ensinamentos do Senhor, principalmente de Jesus, como base. É isso que a gente deve fazer. Que Deus os guie perante esse caminho. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Deus abençoe. Jesus ama muito vocês e eu também.